Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Pessoal, nossa aulinha de hoje vamos falar sobre níveis de organização do corpo. Essa é a nossa aulinha do sexto ano, então vamos lá para a gente começar a nossa aulinha. Deixa eu sair aqui da câmera, então vamos lá. Pessoal, vamos falar sobre o nível de organização, então nada melhor para a gente começar com essa imagem. Essa imagem aí é uma célula. Então, continuando aí, ó, para vocês verem. Então, a célula é como se fosse os tijolinhos, certo? Para resumir melhor, o que eu posso dizer sobre a célula? É a menor unidade morfofisiológica da vida. Então, graças a células é que nós somos desta forma, certo? Então, nós somos multicelulares, só para lembrar, né? E ela é a menor unidade básica da vida. Então, todo ser vivo ele tem que ter célula. Isso é de fato, certo? E aí as células elas vão formar o que nós chamamos de tecidos. Olha aí os tecidos, certo? Que são isso daí, ó. Então os tecidos são nada mais nada menos que um emaranhado de células e eles vão desempenhar uma função no nosso corpo, como por exemplo o tecido, aí no caso o tecido epitelial, esse tecido que nós temos na pele. E aí nós vamos ter também os nossos órgãos. Então, quando eu falo em órgãos, eu vou ter, por exemplo, aí o coração. Certo? Então, vamos ter o coração e o coração ele é um órgão, ou seja, ele vai ser formado por vários tecidos. Certo? E aí o que nós vamos ter depois? Vamos ter os sistemas, certo? Então os sistemas vão ser uma organização de órgãos, certo? Então vamos ter vários órgãos e eles vão desempenhar uma certa função no corpo. E o nosso organismo completo, ele vai ser diversos sistemas aí interligados. Vamos seguir adiante. Célula, unidade que compõe a diversidade. Então, todo ser vivo, como eu tinha falado para vocês, eles são compostos por células. Aí vamos observar aí, ó, esse rapaz aí é o famoso Robert Hooke, o cara que inventou esse microscópio que vocês estão vendo aí, ó, certo? E aí o que foi a coisa que ele observou? Isso daí, ó. Olha aí, ele observou esse material aí que ele tirou da casca da madeira, é a cortiça. Certo? E o que ele observou? Ele observou que nessa cortiça ela tinha vários espaços, e esses espaços ele chamou de cell, que quer dizer célula ou espaço fechado. Okay? Então ele observou isso, e isso ficou na cabeça dos cientistas e entrou em evidências quando chegou essa história da teoria celular. Então nós temos dois pensadores aí, o Matthias Scheler e o Theodor Schwann. Esses dois cientistas, um botânico e o outro zoólogo, eles definiram o quê? Eles viram que os animais e os vegetais, eles eram formados por células. Certo? Que eles eram formados por células. E o que é mais bacana nisso? E a ideia de célula ainda não ficou ainda bem clara na cabeça do povo. Certo? Até que veio esse cara, o famoso Rudolf, certo? O Rudolf Virchow, certo? Então, o Rudolf Virchow, ele no seu postulado ele viu o quê? Que a célula só se origina a partir de outra célula já existente. Ou seja, com isso ele descobriu o quê? Que além de todos os organismos eles serem compostos por células, eles precisavam de outras células para poder então botar essa vida adiante, certo? Prosseguir essa vida. Seguindo adiante, vamos lá. Conhecendo o microscópio óptico, que é um assunto bem legal. Então aí, ó, nós temos um microscópio óptico, vocês estão observando aí, esse é um microscópio monocular, ou seja, ele tem apenas um olho, né? E aí no caso, vamos observar aí bem direitinho como é que ele vai ser formado. Primeiro nós vamos ter a ocular. Ocular é essa parte onde vai ficar mais próxima do olho. Aí vamos ter aí o canhão, certo? Que é essa parte aí. Vamos ter o revólver, que é essa parte que você consegue girar para direcionar a imagem, certo? Vamos ter as objetivas, que no caso aí nós vamos ver que vamos ter três objetivas, certo? Vamos ter aqui embaixo a amostra, certo? E mais embaixo vamos ter a luz. Aí nós vamos ter também nesse lado aqui um parafuso chamado parafuso micrômetro. Esses parafusos ele vai controlar, certo? O grau, certo? A distância da objetivo para focalizar melhor o seu olho a amostra, para você enxergar melhor, certo? E aí para a gente ver como é que funciona esse microscópio, vamos lá, a gente ver.
Ó, o microscópio vem a luz, essa luz bate aí, ó. No caso aí, se tiver a fonte de luz aí, já começa daí. Aí nós estamos vendo que aí vai ter um espelho e esse espelho vai refletir essa luz para o canhão. Então, como é que funciona, ó? Então, vamos lá para a gente ver como é que funciona. Então, essa luz passa para a objetiva, passa pela imagem, pela amostra, vai para a objetiva e passa pelo canhão. No canhão, ele faz esse cruzamento, que você lembra que é a luz, né? Então a luz ela vai percorrer caminhos retos e aí você vai conseguir enxergar a imagem invertida, normal, certo? E aí, ó, o que nós vamos observar aí, ó? Então, observando aí, ó, certo? E aí, o que vamos observar aí? Vamos ver isso daí, ó, certo? E aí vem aquela pergunta, professor, como é que eu sei então a resolução? Quanto foi que foi aumentado aí, no caso dessa amostra, para me conseguir enxergar com tanto detalhe, com tanta clareza dessa forma? Pronto, aí vamos lá. Como é que eu faço esse cálculozinho? É muito simples. Eu vou pegar primeiro a ocular, por exemplo, vamos supor que eu tenho um ocular aí de 20 vezes, certo? E essa ocular eu vou multiplicar pela objetiva. Vamos supor que essa objetiva aí, ó, ela seja de 400 vezes, certo? Então, o que eu faço aí? Eu faço apenas uma pequena multiplicação. E aí, quando eu faço essa multiplicação, eu vou saber que vai ser quanta resolução? De 8.000 vezes. Então, a amostra que está aí embaixo, nessa parte aí do condensador, certo? Onde tem essa barra aí, ele vai ter uma resolução de 8.000 vezes. Certo? Então, é isso que acontece. Então, vamos seguir aqui adiante. Não perca isso. Vamos ver aqui como é o tamanho dos organismos. Galera, nós estamos vendo aí, ó, nessa imagem, que vamos ter de 1 a 10 metros, nós vamos ter as crianças crianças e adultos são desse tamanho. De 10 centímetros a 1 centímetro, vamos ter a moeda e o ovo. Já menores de 1 centímetro, vamos ter a cabeça do alfinete, né? E vamos ter aí também, de abaixo de 1 milímetro, vamos ter o grafite, que é 0,5, é menos de 1 milímetro, né? E aí, para seguir adiante, vamos ver lá. E aí, presta atenção, pessoal. Tudo isso aí é que a gente consegue ver a olho nu, certo? Nós conseguimos ver de olho nu entre 10 metros a mais, né? Mais de 10 metros, ou até 1 milímetro, certo? Pouco de 1 milímetro, certo? Passando disso, o que acontece? Você não vai conseguir mais enxergar olho nu. Você vai precisar de dispositivos para fazer essa visualização. E aí, o que nós vamos observar aí? Em microscópio óptico, que é esse microscópio de luz, que passa a luz, esse que a gente viu anteriormente, você vai conseguir ver a amostra desde 1 milímetro até 0,001 milímetro, ou seja, muito, muito pequeno, certo? Então, você vai conseguir ver células de animal, células de vegetal, células de bactérias, certo? E aí, ó, nós vamos observar que se eu tiver um tamanho muito pequeno, como esse aí, ó, 0,0001, que é aproximadamente o tamanho do vírus, e não dá pra gente visualizar em microscópio óptico. E como é que eu faço então para visualizar, professor? Eu vou ter um outro tipo de dispositivo, que é o microscópio de varredura ou o microscópio de transmissão, que é para eu poder conseguir enxergar esses seres tão minúsculos. Certo? Então, para me poder enxergar, eu vou precisar de quê? De um microscópio eletrônico. E aí nós vamos ter dois tipos: o de transmissão, que é aquele que mostra a imagem bidimensional, ou seja, não tem profundidade, não tem dimensão, e vamos ter o microscópio eletrônico de varredura, que é aquele que vai mostrar ele como se fosse de verdade, como se fosse uma massinha de modelar, né? Feito de modelar. Beleza? Então, seguindo aqui adiante, outros equipamentos com lentes e que também são muito importantes para ver coisas que a gente não consegue ver, numa dimensão muito grande que a gente não consegue ver. Vamos ter lá, ou então tá muito longe. Vamos lá, vamos ter esse danadinho aí, ó. Vamos ter a luneta astronômica, que é aquela que é muito comum utilizada aí pelos astrônomos desde a antiguidade para enxergar as estrelas. Aí nós vamos ter aqui, ó, o telescópio. Já o telescópio, o que acontece? O telescópio vai ser um melhoramento dessa luneta astronômica. Então vamos ter mais coisas. E aí vamos ter o top de linha aí, que é o telescópio Hubble. Então o telescópio Hubble, só um instantinho. O telescópio Hubble. Esse telescópio Hubble é ele que vai enxergar
coisas muito distante e com a luminosidade muito abaixo daquela que o nosso olho consegue enxergar, certo? Então, quem faz isso é o telescópio Hubble, beleza? Mas seguindo aqui adiante, vamos ver lá, voltando para a nossa aula de agora, tipos de organismos. Vamos ter os organismos que eles podem ser pluricelulares, ou seja, aqueles que vão ter várias células. E aí vamos ter aí um exemplo, ó, o sapinho. O sapinho ele é um ser que vai ter várias células, então ele vai ser pluricelulares, ou também chamado de multicelulares. Vamos ter também aí, ó, vamos ter os unicelulares. O que são os organismos unicelulares? São aqueles que vão ter apenas uma célula, ou seja, o organismo todo completo, ele é formado por apenas uma célula. E aí eu tenho um exemplo aí, ó, as bactérias, e eu tenho um exemplo aí, o foraminídeo, que é uma espécie de ameba, certo? É como se fosse uma ameba. Seguindo adiante, vamos lá. Vamos ter aqui a célula animal e a célula vegetal. O que elas vão ter em comum? Primeiro, elas vão ter uma membrana plasmática, que é isso que vocês estão vendo aí, ó. É uma capinha que vai revestir aí essa célula, certo? Vamos ter aí também o citoplasma. E o citoplasma é esse líquido que vai preencher essa célula. Vamos ter também o núcleo, certo? E o que eu preciso saber sobre o núcleo? O núcleo nós vamos ter aí o DNA. E o DNA é o material genético, certo? É todas as informações que vamos ter ali sobre esse determinado organismo, certo? Como é que esse organismo foi feito, certo? Quais foram as proteínas que foi necessária para formar esse indivíduo. E vamos ter aí no citoplasma, vamos ter as organelas. As organelas, pessoal, é como se fossem os nossos órgãos. E cada um vai ter uma função específica para a célula e vai auxiliar nesse papel tão importante do metabolismo celular. E vamos lá para nossa atividade. Então, nossa primeira atividade, vamos lá. Vamos para essa primeira aí, ó. As ideias que compõem a teoria celular foram compostas por 3 pesquisadores. E aí vocês têm aí uma série lá e você vai marcar quem foram os pesquisadores que elaboraram a teoria celular. Vamos para a segunda questão. A segunda questão tem assim: as fotos a seguir apresentam diferentes seres vivos, alguns representados em escala macroscópica e outros em escala microscópica. Aí observe as figuras onde estão escaladas a microscópicas são. Pronto, ele quer saber aí, pessoal, em escala microscópica, quais são dessas imagens aí, certo? Seguindo adiante, vamos lá. Terceira questão. A terceira questão tem assim: biologia celular, também chamada de citologia, é a parte da biologia relacionada com o estudo das células, as estruturas fundamentais dos seres vivos e o desenvolvimento dessa ciência. Foi possível graças ao desenvolvimento do microscópio, que tornou possível a observação dessa estrutura. Ao analisar uma célula de qualquer ser vivo, é possível perceber 3 partes básicas. Quais são elas? E aí você vai responder aí no seu caderno. Quarta questão é assim: são exemplos de instrumentos ópticos, ou seja, aquele tipo de microscópio, né, que vai precisar da luz para funcionar. Aí vamos ter aí fita métrica, microscópio, lente de aumento, microscópio. E aí você vai marcar qual seria a opção correta. E vamos lá para a quinta e última. A quinta e última nós temos assim: qual é o instrumento final de uma imagem quando observada por um objetivo de 20 vezes de um microscópio cuja ocular possui a inscrição 18 vezes. E aí, galera, se ele quer saber aí, ó, como eu vou saber qual foi a resolução aí da imagem, certo? Então, como é que eu faço para me resolver a resolução da imagem? Volto lá no vídeo lá, se eu não souber, volto e vou verificar como é simples eu fazer essa conta, beleza? Então, seguindo aqui adiante, galerinha, nossa aula fica por aqui, certo? Então, obrigado por vocês estarem aí. E valeu!